Bem-vindos ao capítulo 11. Neste capítulo, você testemunhará que não só de trabalho se vive na capital. Aproveitem! Otávio compareceu ao local indicado por Heitor. No ambiente de penumbra, foi acostumando a visão e identificando várias pessoas conhecidas. Lá estavam, sempre juntos, Afonso, Vitório e Heitor. E muitas garotas. De um modo geral, até onde a iluminação permitia afirmar, bonitas e em maior número que os homens. Cumprimentou os amigos. Afonso, abraçado a uma exuberante mulher, foi logo falando. Otávio, aqui é cada um por si. Vai se enturmando, pedindo uma bebida, paquerando alguma guria, vire-se. Alguns casais dançavam, outros conversavam em torno das mesas, onde descansavam os copos que os garçons iam abastecendo, com bebidas variadas. Otávio pegou um drink, sentou-se e ficou observando. A festa ainda não havia engrenado. Um pouco fria, estava no estágio da escolha. Por cima da cabeça do Afonso, sua acompanhante de aproximadamente 1,80 m disse para Otávio. Oi, bonitão, se não conseguir companhia, procure-me mais tarde. Quando o garoto enjoar de mim, quem sabe podemos ficar juntos? Quem sabe, disse Otávio, apenas para não ficar sem resposta. O tempo foi passando, a festa esquentando e muitos pares tinham sido formados. Otávio acabou ajeitando-se com uma garota, que de pronto perguntou. Você não pega de droga ou pega? Gosto de saber logo para não ter confusão. Adoro uma bebidinha, mas esse lance de droga não é comigo. Se estiver aqui com tal objetivo, procure outra companhia. A garota não poderia ser mais direta. Fique tranquila, abomino drogas. Mas por que o comentário? O pessoal aqui costuma consumi-las? O início parecia promissor, a função de detetive, que vinha sendo cultivada ultimamente, tinha aflorado. A garota respondeu com duas perguntas. Não sabe? Trata-se de gozação? Otávio percebeu que ela possuía a característica, não pouco comum, de falar e deixar para pensar depois. Passaram grande parte do tempo dançando, e a garota comprovou gostar muito de uma bebidinha, até mais do que havia confessado. Chamava-se Magda. Quando Magda estava bêbada o bastante para não segurar a língua, Otávio ensaiou algumas perguntas. Como se consegue a droga consumida aqui? Enganou-me. Disse que droga não era o seu caso. Irritada, ameaçou deixar a mesa. Otávio segurou-a pelo braço e tranquilizou-a. Não é mesmo. Apenas acho que mentiu. Não presenciei nada que indicasse estar dizendo a verdade. É só prestar atenção. Está vendo aquele casal, ali, naquela mesa à direita? A garota está debruçada sobre a mesa e o rapaz com a cabeça apoiada no encosto da cadeira. O que acha? Otávio não deixou escapar a oportunidade. Precisava também aproveitar a ação que a bebida já realizava nos sensores de Magda. Perguntou de chofre. Mas quem fornece? Isso é com o Heitor. Ele é quem coordena. Era de se esperar, pensou Otávio. Por volta das 19 horas, Magda estava tão bêbada que não se aguentava de pé. Otávio resolveu levá-la para casa. Ao dirigir-se à saída, parou para observar o striptease que a morena de 1,80 m fazia em cima de uma mesa. Contorcia-se como se fosse uma cobra, passando as mãos espalmadas pelo corpo, ora pelas coxas, ora pelo busto. O blues dava o ritmo. Todos pararam para observar. Os homens aproximavam-se cada vez mais da mesa onde a morena se exibia. Alguns gritavam, vamos logo, tira tudo. Outros, vai devagar. Tirou a blusa e jogou-a para o alto, chegou quase até o teto e caiu aberta como um paraquedas. A morena continuava a serpentear e a se alisar. A minissaia tomou o mesmo destino da blusa. As coxas compridas e bem feitas apareceram integralmente. A plateia aplaudiu. Ela se realizava. Jogava beijos. Todos os homens eram contemplados, e lá se ia enroscando até o ponto máximo que conseguia abaixar. Elevava-se lentamente. Vez por outra, alguém passava as mãos em suas pernas. Ela continuava com o show como se nada tivesse acontecido. Imponente e soberana, assobios e palmas. Afonso não se conteve, subiu na mesa e agarrou-se à morena, mas foi logo sacado pelos demais. Tudo ao compasso do blues. A fogosa garota girava em torno do próprio eixo, serpenteando, serpenteando.
A impressão era de que não ouvia a algazarra, tal a concentração. A morena sorria, balançava ao sabor da música, jogava a cabeça languidamente para trás, passava as mãos na altura da nuca, suspendendo os cabelos longos e fechava os olhos. Ela, com toda a experiência adquirida por várias noites de espetáculo, apesar de jovem, retirou o sapato do pé direito e, com o próprio pé, arremessou-o para o ar. Descreveu uma parábola, rodopiou e caiu em cima de uma garota, que se defendeu com as mãos sobre a cabeça. O do pé esquerdo teve o mesmo destino, mas não atingiu ninguém. Otávio acordou Magda, esticada em uma das banquetas compridas que serviam de assento ao longo da parede, e levou-a para casa. O endereço a moça já havia fornecido, pois não tinha dúvida de que no final do show estaria tão bêbada, e por isso não seria capaz de lembrar onde morava. Chegou ao edifício, subiu ao apartamento da garota, colocou-a na cama e, antes de sair, anotou o número do telefone afixado no aparelho. Tendo admitido possuir alguns dados significativos para transmitir ao Vicente, Otávio foi procurá-lo. Amigo, o tal Heitor, figura conhecidíssima, fazendeiro na região oeste, comerciante e importador, é também, à vista dos primeiros indícios, traficante. Além disso, confessadamente contrabandista. Não sei ainda o envolvimento do Afonso e do Vitório nesses delitos. Disse com certo orgulho por ter as suspeitas confirmadas. Não lhe está parecendo perigoso continuar com a investigação? Isso não é roubo de ladrão de galinha? Vicente resolvera, naquele momento, a partir dos novos dados, pressionar Otávio para entregar o caso à Polícia Federal. Preciso arriscar mais um pouco. Se levar o que está apurado à Polícia Federal, talvez seja perdida a oportunidade de pegar peixes mais graúdos. É uma hipótese que não deve ser abandonada. A autoridade conivente com o ato desonesto, ao primeiro indício, atua no sentido de punir aqueles que já estão comprometidos, para que não se apurem os envolvimentos maiores e a investigação não chegue a ameaçá-la. Continua achando que pode haver algum envolvimento do ministro Arthur? O ministro Arthur é uma autoridade acima de qualquer suspeita. É um homem extremamente fino. Basta conversar com ele por poucos minutos para ficar convencido de sua honestidade. Por outro lado, como se explica a proximidade com indivíduos inescrupulosos? Nesse ponto, discordo. É muito difícil o chefe ter absoluta certeza do caráter dos subordinados. Já ouviu dizer que é muito fácil enganar para cima? O difícil é enganar os que estão, na ordem hierárquica, abaixo. E quanto mais alto o cargo, mais fácil ser iludido. Os compromissos de alto nível tomam quase todo o tempo de trabalho. Não há condições para uma verificação rigorosa nas atividades dos colaboradores. E baseado nisso, os incompetentes são bem-sucedidos. Estão sempre solícitos, procurando mostrar serviço. Na presença do chefe, são o exemplo de dedicação. A bajulação é o lema. Estenda aos vigaristas. E o Heitor? Nem é assessor do Arthur. Frequenta a mansão, tem livre trânsito no ministério. Qual a explicação? Otávio estava praticamente convencido do envolvimento do ministro, mas não tinha provas. Não sei qual a verdade, entretanto, asseguro que as descobertas não caracterizam o envolvimento do ministro com a corrupção. Demonstram a amizade do Heitor com o Vitório e com o Afonso. Somente. Bem, tenho esperanças de conseguir desvendar o mistério. De qualquer forma, as cópias das licitações fraudulentas que o Joel me forneceu já constituem provas suficientes para colocar meia dúzia na cadeia. O que mostra que, na avaliação feita sobre o Joel, o sexto sentido funcionou com perfeição. É verdade. E a paixão, como está? Cada vez maior. Hoje não sei o que seria de mim sem a Bárbara. Aquela expressão do olhar, doce e plácido. Ficamos tantas vezes frente a frente, de mãos dadas, olhando-nos por tempo indeterminado, sem piscar, sem dizer palavra. Esporadicamente, nesse período, ela move levemente os lábios, somente uma leve distensão, como se esboçasse um sorriso, logo recolhido. Ficamos assim, hipnotizados. Nunca senti nada igual. Que sensação de abandono. Não precisa ser muito perspicaz para ter certeza de que está vivendo o seu grande amor. Quais os planos para o futuro? Perguntou Vicente, envolvido com a história inusitada de amor do amigo,
mas no fundo, preocupado com as consequências. Por mim, ignoraria os padrões estabelecidos pela sociedade, hipócrita, deixaria extravasar tudo que há de belo no nosso amor. Porém, ela já deixou claro que não compactua com a minha opinião. E também já afirmou várias vezes que, em hipótese nenhuma, irá se divorciar antes das eleições. É uma postura que me deixa inseguro. Acho que um sentimento com a intensidade do nosso deve estar acima de qualquer regra ou interesse. Entretanto, respeito as convicções dela e entendo, ainda, que queira cumprir a promessa que fez ao marido. Isto é, esperar a época mais apropriada para encerrar o casamento. De qualquer maneira, deve compreender que é uma situação deveras delicada. Trata-se de uma mulher de comportamento irretorquível, casada com uma das maiores autoridades do país. Como poderia resolver tal impasse? Determinado dia, deixa a casa do marido e no dia seguinte aparece desfilando com você.